Salve, salve galera tricolor, fala você São Paulino, fala você São Paulina. Tô padronizando esse textinho aí, hein, rapaziada. Gente, vamos dar algumas soluções para o nosso Calvo Ceni. Aproveitar que só tem jogo terça-feira. Eu tô ligado que você tá vendo esse vídeo já se preparando para encher a sua devida cara. Ou não, né? Ou você já encheu a sua devida cara no momento que você tá vendo este vídeo no sabadão de carnaval. Pra galera mais nova, pra galera mais jovem, tem várias alas nesse canal, né? A galera mais velha, a galera mais ou menos da minha idade, a galera que ainda tá só na situação. Eu recomendo vocês tomar refrigerante, guaraná. Você que é menor de 18 anos, fica numa boa nesse carnaval, fica tranquilo. Ou não sou pai e mãe de ninguém. Mas enfim, rapaziada, vamos lá dar soluções para o Rogério Ceni. Vamos dar soluções para o nosso querido treinador que admitiu publicamente um erro, né? Sobre o Jackson Mendes, se eu não me engano, na penúltima coletiva, ele comentou sobre um erro de avaliação na coletiva contra o Santos, se eu não estiver enganado, que enxergava o Jackson Mendes como um segundo volante, que poderia transformá-lo num segundo volante. O Rogério, né? O Rogério quer se consagrar, né? Ele quer pegar um cara, mudar a posição, mudar um negocinho e falar: fui eu que fiz. Tá fazendo isso agora com o Galopo. Galopo esse que foi justamente contratado para ser este segundo volante, este camisa 8, assim que atuava no Banfield como 8 e como 10, né? O Rogério, quando o Galopo chegou, ele falou que o Galopo poderia atuar ou de 5, ou de 8, ou de 10. Falou que não pediu, mas que ele fazia essas três funções. E o Galopo tá sendo um meia atacante, um meia pela esquerda ali, tomando meio que a posição do David, mas sempre caindo por dentro, sempre caindo pro meio e fazendo gols, entrando na área, do jeitinho que a gente imaginava que o Galopo poderia fazer, só que como um 8. O Rogério descarta o Galopo como 8 porque, segundo ele não cumpre a função que um cara como Nestor, que um cara como Pablo Maia, que foram testados ali, fazem, né? Função essa que a gente não vê muito. Mas vamos tentar aqui enxergar dentro do nosso elenco quais as possibilidades para este camisa 8, para este segundo volante, e dar uma luz aqui, para não falar que a gente só corneta, que a gente é dessa mídia alternativa, que só fala, só inflama a torcida, né? Vocês viram o vídeo de ontem, vocês sabem, vocês estão ligados do que eu tô falando. Para não falar que a gente só inflama, a gente vai dar soluções agora também, a gente vai botar na mesa. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu gostei. Se você se identificar da forma que eu falo do São Paulo, se inscreve aqui também, seja bem-vindo a ser mais um membro da comunidade aqui do Tricolor em Pauta. Também seja membro, se você puder, para ajudar diretamente aqui no meu trabalho, ou não, né? Ou só deixa o like, compartilha com os amigos que também já ajuda pra caramba, manda pros teus grupos São Paulino, pros teus grupos São Paulinas aí da vida. Anúncios à parte, bora lá, né, rapaziada? Senhores, dentro do nosso elenco, nós temos ali alguns caras que o Ceni já tentou na posição. O que ele mais tentou, inclusive, foi o Pablo Maia, que pra mim, apesar do Pablo Maia ter um ótimo chute de fora da área, a gente viu isso contra a Inter de Limeira, viu isso no Paulistão do ano passado, ele tá meio tímido. Esse ano, né, o Pablo Maia ainda não tinha acontecido até esse jogo contra a Inter de Limeira, que entrou pra jogar de zagueiro, inclusive, e deu um belíssimo chute de fora da área. Mas na posição dele agora ficou difícil, porque o Pablo Maia é primeiro volante e está sendo utilizado pelo Rogério Ceni como um segundo volante. Tanto que, no jogo contra o Corinthians, que ele testa os dois juntos, o Pablo Maia e o Jackson Mendes, eu pensei, pô, o Ceni colocou o Pablo Maia na primeira volância e vai fazer o que ele imaginava com o Jackson Mendes, vai colocar o Jackson um pouquinho mais à frente, como esse camisa 8, ele tinha dado um ótimo passe contra a Ferroviária, foi muito bem contra o Palmeiras na parte ofensiva, o Jackson Mendes deu uma assistência ali pro Rato, que o chute foi pra fora. Assistência não, né? Deu um passe ali pro Rato, que o chute acabou indo pra fora. O Jackson Mendes provou que tem qualidade na criação, mas, ao mesmo tempo, ele tem ótimas qualidades defensivas também, sai jogando muito bem. O Jackson Mendes se tornou camisa 5, ponto e acabou. O Pablo Maia é este camisa 5 também, que improvisado a gente viu que não dá certo. Apesar de ter o chute de fora da área, ele não consegue construir, ele não consegue armar jogadas, fica perdido na marcação também, como este segundo volante, como esse segundo homem do meio campo, e não consegue aparecer como elemento surpresa. Nenhum dos predicados de um segundo volante ele tem. Então o Pablo Maia eu já descarto nessa. Pra mim o Pablo Maia briga junto com o Luan pra uma vaga de primeiro volante. E falando em Luan, eu também vejo o Luan principalmente como um primeiro volante. E se for pra usar Jackson e Maia, é melhor o Jackson à frente, que mesmo não sendo o 100% do Jackson, vai ser 90%, vai ser 80%. O Pablo Maia, ao invés de ser 100% dele, da capacidade dele na função de 5, vai ser 10% na capacidade de 8, que já provou não ter. Então, se for para utilizar o Pablo Maia, eu prefiro já usar o Luan. E o Luan, como esse segundo volante, pode dar certo. O Luan não é a primeira vez que ele faz gol, ele tem capacidade de chegar à frente. Essa história de que o Luan é só marcador, eu não sei quem inventou isso. Não foi o Rogério Ceni que falou, se eu não me engano, o Ceni nunca disse isso e falou isso, né, no jogo que ele marcou o gol contra o Santos mesmo, que ele marca o terceiro gol, que esse negócio que o Luan só marca é mentira. Não, o Luan
sabe jogar, o Luan tem qualidade. Não tem uma qualidade absurda de organização de jogo, mas pode chegar à frente, pode chegar no chute de fora da área. Na marcação ele não vai ficar perdido, ele tem pegada, ele tem poder de marcação altíssimo. Então já tem aqui alguns pontos positivos, né, ganhando do Pablo Maia nessa posição. E o outro cara, né, então ó, só para deixar claro, o Luan pode ser utilizado, Pablo Maia não utilizar, Pablo Maia pode ser utilizado junto com o Jackson, né, a gente tá aqui imaginando que o Jackson, esses 5 pontos acabou, podem ser feitas várias combinações dos meio-campistas ao longo da temporada, mas a gente imagina que para um time titular, para um time que na hora que o caldo apertar, num grande clássico, num adversário difícil, a gente tá pensando nessa dupla aqui. O outro cara que o Rogério Ceni utilizou muito foi o Rodrigo Nestor como esse camisa 8. O Nestor como 8, como esse segundo volante, pra mim tem a questão da qualidade do passe. Eu não acho o Nestor um pereba, não acho o Nestor horroroso. Acho que ele começou muito mal esse ano. Pra mim ele fez um ótimo Paulista em 2022. E aí no segundo semestre foram apenas lampejos. O único campeonato pra mim que o Rodrigo Nestor começou, tava no meio e tava no final bem, quase todos os jogos, foi no Paulista de 2022. Tirando a final contra o Palmeiras, que todo mundo foi uma porcaria, o Rodrigo Nestor pra mim fez um ótimo campeonato paulista, do começo, meio e fim. Sem ter o que falar. O resto das competições, pra mim, foram apenas lampejos. A melhor partida dele foi contra o Jorge Wilstermann. Que se a gente pegar aqui nos nossos quase 13 mil inscritos, a gente montar um time aqui, fazer uma peneira com 13 mil pessoas, a gente acha uma peneira boa o suficiente pra ganhar do Jorge Wilstermann. Com todo respeito. E rapaziada, o Nestor, apesar de ter esse bom passe, ele não tem a finalização de fora da área. Ele até tinha na base, ele tinha quando chegou o profissional do São Paulo, mas sumiu. Essa qualidade dele nunca apareceu, né? Só ficou na base. Não subiu com ela, deixou lá. Não entendo essa questão do Nestor. Não vemos ele chutar de fora da área. Quando chega para finalizar, tem dificuldades também. A única coisa para mim que ele leva uma vantagem para fazer essa segunda volância, para ser o segundo homem do meio campo, é a qualidade do passe. Apenas porque na marcação não vejo o Rodrigo Nestor com bom poder de marcação. Às vezes faz um desarme, fez o desarme que gerou o gol do Wellington Rato contra a Inter de Limeira. Novamente, acho que ele fez uma partida ok, apesar de ter tido um problema ali com o Vaia, deu uma destemperada, chutou uma bola pra fora. Depois pra mim se recuperou, teve o chute cruzado dele que resultou no gol do Galopo, mas foi a primeira atuação decente do Rodrigo Nestor em 2023. Vamos ver se ele melhora, vamos ver se o treinador dele vai deixar ele no banco, colocar ele aos poucos, vai ter esse trabalho de gestão com o Rodrigo Nestor pra gente não ver um Igor Gomes 2.0, porque se ficar enfiando na goela da torcida vai ser pior. Mas a longo prazo, ele ser esse 8, pra mim, só contra adversários frágeis. Contra times que estiverem lá brigando para não cair, contra times de uma suposta fase de Copa do Brasil, contra times da Sul-Americana, o Rodrigo Nestor pode ser esse camisa 8 porque ele não vai ser exigido na marcação. Agora, contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, nos grandes clássicos, contra os grandes adversários, times que forem ficar na primeira parte do primeiro bolinho ali do Campeonato Brasileiro, o pessoal do G6, o pessoal do G8, já acho perigoso utilizar o Nestor como esse camisa 8. Pra mim, acho que vai sobrecarregar o Jackson, ou o Luan, quem quer que esteja ali. Agora, pra mim, a solução para a nossa segunda volância, a solução para a nossa camisa 8, e isso aqui pode entrar, né? Lembrando, temos a questão dos estrangeiros, como é que o Ceni vai fazer, e eu já tô imaginando no cenário como é o Campeonato Brasileiro, a questão dos 7 estrangeiros e tudo mais. Pra mim, a nossa solução está em El Bigodon Gabriel Neves. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês alguns números do Gabriel Neves atuando justamente como esse segundo homem do meio campo. O Gabriel Neves, pra mim, ele preenche melhor todas as qualidades desse segundo volante, exceto a questão do chute de fora da área. Nisso ele vai perder pro Pablo Maia. Mas tirando isso, o Gabriel Neves tem um ótimo passe longo. Essas inversões que o Ceni... Pra quem não sabe, o Ceni contratou em 2017, quando ele chegou ao São Paulo, naquele time que ele montou lá com o Wellington Nem, Neilton, ele trouxe o Cícero justamente com esse argumento de que o Cícero tinha uma ótima inversão de jogo. Ele trouxe o Cícero para dar passe longo, para inverter a bola para os pontas. E se o Ceni tá querendo um homem no meio campo para fazer isso além do Jackson, este cara é o Gabriel Neves. O Gabriel Neves faz isso muito bem e o próprio Ceni acho que já percebeu isso. A solução eu acredito que esteja em casa com o Gabriel Neves. Ele tem um bom passe, o passe da segurança, ele é um cara que tá sempre bem posicionado, tem um ótimo poder de marcação também. Pra mim, a única coisa que a gente não vai ter com ele é o chute de fora da área. O passe curto ele consegue ajudar na criação de jogadas. Acredito que o passe do Nestor é um pouquinho melhor, mas pra mim quase a mesma coisa. Eu também não vejo o Nestor como esse armador que os fãzinhos de Cotinho enxerga. Não, também não é pra tanto. Ele tem um bom passe.
bom passe não significa que o cara é o novo Iniesta, o novo Pedri, o novo Xavi, não é nada disso. A solução pra mim está no Gabriel Neves, que de todos esses predicados desse segundo homem no meio campo, desse camisa 8, ele preenche 80%. E é a melhor opção pra agora. Pode ser que Luan e Jackson formem uma ótima dupla, mas não só pelo jogo que fizeram contra a Inter de Limeira. Eu acredito que a longo prazo essa seja a nossa dupla de volantes. Eu acho que o Ceni vai enxergar que o nosso camisa 8 é El Bigodão e Gabriel Neves. Se não for nenhum deles, se todos eles irem mal, porque pode ser que o Rogério acate aqui a minha sugestão, coloque... Minha sugestão não, né? Ele vai acordar um dia, ou de madrugada aí, querendo comer um frango à parmegiana, como saiu aí fofoca dele, que um segurança no Flamengo lá comeu o frango à parmegiana dele. Ele vai estar comendo o franguinho à parmegiana dele às 3 da manhã e vai pensar, por que não o Gabriel Neves na segunda volância, para sempre agora, sendo esse nosso camisa 8? Esperamos que isso aconteça, espero que o Rogério teste isso. Se não der certo, talvez o Luan, o Maia e o Jackson eu já vi que é impossível de dar certo, só se o Maia se transformar num ótimo criador de jogadas, não ficar tão perdido, talvez por conta da idade ele fique tão perdido também, não sabemos. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Tricolor volta a campo na terça-feira contra o São Bento. Jogo aqui do YouTube, inclusive, se eu não estiver enganado. Vamos ver se o Rogério Ceni vai testar mais uma vez essa dupla de volantes. Até porque, com a nossa pontuação agora, talvez ele possa dar uma folga para o Alan Franco, testar o Belém. Nem acho que precisa ainda voltar o Arboleda, forçar. O Arboleda pode voltar no próximo jogo. Bom carnaval para os senhores e para as senhoras. Tamo junto e como sempre, vamos São Paulo, rapaziada. Ó, não esquece também de deixar o like, se inscrever e tudo mais. É nóis.